Depois de 2 longos anos, Bolsonaro finalmente vai se filiar a um partido para disputar as eleições de 2022. E o partido escolhido é o PL, o partido do Valdemar Costa Neto, o boy. E se você não sabe quem é o Costa Neto, fique sabendo que ele foi o primeiro preso do escândalo do Mensalão, que ocorreu em meados lá dos anos 2000, e as prisões começaram a acontecer lá no final dos anos 2000 e início dos anos 2010. E o Costa Neto venceu a disputa, a queda de braço que ele estava tendo com o PP, do Arthur Lira, do Ciro Nogueira e do Ricardo Barros, e vai filiar Bolsonaro no seu partido, ao que tudo indica. E é como nós falamos no final de semana, a farsa do Bolsonaro criada lá em 2018 acabou. Acabou, porque o Bolsonaro se filiar ao PL é abraçar o Centrão. E aquela história de nova política, de fim dos conchavos, não vou compactuar com o Centrão, acaba. Porque o Bolsonaro vai entrar em um dos principais partidos do Centrão. Porque o Centrão ele é composto por vários partidos, mas os principais são o PL, o partido do Costa Neto, e o PP, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira. E aí você está se perguntando, olha, mas por que o Costa Neto vai querer o Bolsonaro no seu partido, sendo que o Bolsonaro vai perder as eleições de 2022? E a razão é muito simples. O Costa Neto quer, na verdade, dar uma espécie de golpeta, entre aspas, do baú no Bolsonaro. O Costa Neto não se importa com a candidatura do Bolsonaro. O que ele quer são os agregados bolsonaristas, ou seja, tudo aquilo que vai vir junto com o presidente, e você vai entender no decorrer desse vídeo. E eu peço o seu like, claro, nesse momento, porque aqui foi o único canal do YouTube político, e isso me deixa bastante surpreso e também perplexo, que fez toda essa cobertura, desde o início das discussões do Costa Neto, das ameaças inclusive que foram feitas, você só viu aqui. Então deixe o seu like, tá? Vale muito mais do que dinheiro esse apoio que você dá com a sua curtida. E eu sei que você deve estar também se questionando, será que é verdade? Porque o Bolsonaro há algumas semanas estava falando que ele ia se filiar ao PP, mas agora ele vai se filiar ao PL, não está nada assinado, será que vai ocorrer mesmo essa filiação? E assim pessoal, eu acredito de fato que essa filiação vai ocorrer, porque não tem como o Bolsonaro voltar atrás nesse momento. O Costa Neto, mesmo que ele tenha feito uma cavada, ele obrigou o Bolsonaro a se filiar ao PL. Porque o Bolsonaro vai voltar atrás na sua filiação? Ou vai desmentir o Costa Neto, vai chamar o Costa Neto de mentiroso? Não dá. O Costa Neto inclusive divulgou um áudio convidando, falando que o Bolsonaro vai estar filiado, preparando os integrantes do partido. E esse áudio foi divulgado hoje, na segunda-feira. Amanhã nós vamos ter a PEC dos precatórios, a votação no segundo turno. E no primeiro turno a PEC foi aprovada com 4 votos apenas. Ou seja, qualquer voto conta. Então justamente na véspera da votação o Costa Neto divulga um áudio falando para os filiados do PL se prepararem para a chegada do Bolsonaro. Assim, como se, é uma pressionada que o Costa Neto dá no Bolsonaro que não tem como o Bolsonaro falar não agora. Tanto que à noite ele já veio à CNN, falou que está tudo praticamente certo, só falta assinar. Tá? Então é muito difícil o Bolsonaro não concretizar isso. Até mesmo porque, na semana passada, nós falamos que o Costa Neto fez uma ameaça ao Bolsonaro. Ele falou que se o Bolsonaro não se filiasse ao PL, o PL iria virar oposição. E são 40 votos, mais de 40 votos que o PL tem. É um partido muito robusto. E já tinha ficado estranho porque, há uns tempos, o Costa Neto, só me engano, na semana passada também, o Costa Neto divulgou um vídeo convidando o Bolsonaro para se filiar ao PL. Olha, as portas estão abertas, coisa do tipo. E o Bolsonaro no dia seguinte não se manifestou, o boy ficou pé da vida com o Bolsonaro, ficou um clima meio estranho, houve aquela ameaça de vingança e agora o Costa Neto aparentemente vai conseguir filiar o Bolsonaro ao PL. Mas o que o boy quer na verdade? O boy não quer o Bolsonaro. O boy quer os deputados federais ligados ao Bolsonaro. Essa é a grande questão. Porque você está falando, olha, mas não pegaria mal para o Costa Neto ter o Bolsonaro como candidato e no ano que vem o Lula vencer? Porque aí como que fica? O Costa Neto apoiou o Bolsonaro, vai ser oposição? Não, não vai. Pelo seguinte, nós temos agora a fusão do PSL com o Democratas, formando União Brasil. Muitos deputados federais que eram do PSL, da ala bolsonarista, vão se desfiliar. E eles precisam ir para o partido que Bolsonaro se filiar para disputar a eleição. E é justamente nisso que o Costa Neto está interessado. Porque a intenção do Costa Neto é formar em 2022 a maior bancada do Congresso. E aí o que vai acontecer? Se o Lula vencer, se o Ciro Gomes vencer, se o Dória vencer, qualquer candidato, se o Papa Francisco vencer as eleições aqui no Brasil, ele vai ter que compor com o PL. Porque se o PL tiver ali 60, 70 deputados e a projeção é que aumente em 50% a bancada, vai ter que compor.
vai ter que compor, porque vai sentar à mesa com 50, 60 deputados, é muita gente. Não tem como você colocar essas pessoas como sendo oposição, porque aí você não vai ter vida fácil. Então, com essa super bancada, o Costa Neto vai ser situação independentemente de quem for eleito no ano que vem. E só para trazer dados para vocês, olhem só as votações no Rio de Janeiro. Em 2018, o deputado mais votado no Rio de Janeiro foi o Hélio Negão, com 354 mil votos. Um dos mais votados também foi o Carlos Jordi, ali com 204 mil votos. Então, só aí, o Costa Neto já teria aproximadamente uns 560 mil votos no Rio de Janeiro, com esses dois candidatos, se eles repetirem o que eles fizeram em 2018. Então é uma quantidade muito considerável. Fora que em São Paulo, o Eduardo Bolsonaro acabaria se filiando ao PL e o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, teve 1.800.000 votos. A votação recorde, a maior votação da história para deputado federal. A segunda maior da história para o Legislativo, ficando atrás somente da Janaína Pascoal. Então assim, com 1.800.000 votos, você consegue puxar muita gente pela legenda. E esse é o cálculo do Costa Neto. É justamente isso que ele quer compor com o Bolsonaro. Ele não quer o presidente da República. O Bolsonaro, na verdade, é aquele presente de grego que ele vai ter que aceitar, ele vai ter que engolir para trazer o que ele quer mesmo, que é o filé mignon, são os deputados federais. E é uma jogada política do Costa Neto inteligente, é uma boa jogada. Ele vai ter que engolir o Bolsonaro, tudo bem, não importa, contanto que quadros sejam formados, e aí depois, com 60, 70 deputados, ele acaba compondo com o presidente que for eleito, porque Bolsonaro não vai ser. E você está se questionando, como que fica então o PL nessa história toda? Porque o PL, o partido do Ciro Nogueira, costurava a volta do Bolsonaro para o seu quadro. O PL queria o Bolsonaro filiado. As conversas estavam avançadas, não sei se vocês lembram, tinha gente que falava, olha, de 10 a 9% de chance do Bolsonaro ser filiado. E o PL tinha essa pretensão. Só que o Partido Progressista, né, o Progressistas, estava tendo alguns problemas internos ali nos estados para filiar o Bolsonaro. Eles não queriam o Bolsonaro porque eles querem manter o apoio ao Lula. Então a postura que foi feita é, possivelmente, o PL vai acabar indicando o vice-candidato na chapa do Bolsonaro. E o Republicanos, que é outro partido do Centrão, o Partido da Igreja Universal, também vai compor aí esse bloco. Tá? Então haveria essa composição. E aí é uma coisa mais complicada, o apoio para a reeleição do Arthur Lira em 2023, que é o que o Arthur Lira ambiciona. Porém, o Costa Neto, ele tá meio pé da vida com o Lira e com o PP, porque houve aí uma puxada de pano em episódios para nomeações de cargos ao longo desse segundo semestre. E nesse áudio que foi divulgado do Costa Neto, ele falou assim, olha gente, o Lira ele tem a pretensão, o PP tem a pretensão de continuar com a casa, com a Câmara dos Deputados, mas nós também temos. Então já houve todo esse burburinho aí dessa possibilidade de também ocorrer um passa-moleque no PP. Tem que ver como que vai compor isso aí. Porque o Costa Neto, ele estava irritado, como eu falei para vocês, com o Arthur Lira e com o PP. E ele acha que foi o Arthur Lira que puxou o tapete dele em negociações de algumas organizações estatais, de algumas agências no Nordeste. Então temos que ver. E havia toda uma costura, ou toda uma conversa nos bastidores, para que o PL tivesse o presidente da Câmara no ano seguinte. Tanto que o vice-presidente da Câmara dos Deputados é do PL. É o Marcelo Ramos, que fica cutucando o Arthur Lira a todo momento. Então perceba que há uma história aí nos bastidores bastante complexa e que vai ter alguma traição aí, aparentemente. Aparentemente vai ter alguma traição. Mas esses são os objetivos do Costa Neto: formar quadros, formar deputados estaduais, com o Bolsonaro, com essa grande gama de horário eleitoral e de fundo eleitoral também que o partido vai ter. Vai haver um espaço grande na televisão para que o Bolsonaro possa ali divulgar a campanha e principalmente formar quadros, que é isso que o Costa Neto tanto deseja, tanto almeja. Eu acompanhei ao longo de todo esse período essas histórias, essa filiação do Bolsonaro, essa disputa nos bastidores entre o PP e também o PL. Você só viu isso aqui no canal. Então eu peço o seu like. Mais uma vez, clique no botão de gostei, se inscreva também no canal e se você quiser mais conteúdo sobre política, você pode ser membro do canal. São 2 vídeos adicionais sobre política aqui no canal por semana e apenas R$ 1,99 por mês, ou seja, é muito barato. Então não perca tempo, seja membro do canal
Me siga também nas outras redes sociais, no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @profileoficial.